Olá, meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre verbos regulares e verbos irregulares. Nós vamos saber qual é a diferença entre esses dois verbos. Vamos poder observar a estrutura de cada um deles. Vamos lá? Então, os verbos ditos regulares são aqueles que vão obedecer um paradigma referente a uma respectiva conjugação, sem que haja alteração no radical. Como assim, tia? Os verbos regulares, eles vão ter um padrão. Como eu falei já, mostrei já em algumas aulas a respeito disso, quando eu estava falando sobre a estrutura do verbo. E essa estrutura mostra pra gente o que cada pedacinho do verbo representa. Nós vimos o que é um radical. Aí eu falei para vocês sempre que o radical é aquela parte fixa, mas que é mais visível quando nós estamos falando de verbos regulares. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se dá essa questão dos verbos regulares. Turma, eu trouxe para vocês, para exemplificar como é que se dá essa regularidade destes verbos, os verbos amar e falar, conjugados em 3 tempos verbais do modo indicativo: presente, pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Tá bom? Então vamos lá. Eu amo, eu falo. Tu amas, tu falas. Ele ama, ele fala. Nós amamos, nós falamos. Vós amais, vós falais. Eles amam, eles falam. Observaram aí essa regularidade, esse padrão que foi seguido. Se eu quisesse apagar esses radicais e colocar, por exemplo, o verbo dançar, que é um verbo regular, eu conseguiria conjugar nesse mesmo tempo, nesse mesmo modo, esses verbos, porque eles vão seguir um padrão. Esse aqui é só para exemplificar esses dois verbos, mas tem o verbo dançar, tem o verbo estudar, tem o verbo falar, tem verbos da segunda conjugação, vender, perder, da terceira conjugação, partir, fugir, e existem muitos outros verbos que são ditos como regulares. Turma, os verbos irregulares. Se os verbos regulares eles seguem um padrão, os verbos irregulares não seguem nenhum padrão da respectiva conjugação. Como assim, professora? Eles vão apresentar uma irregularidade que vai ocorrer tanto no radical quanto nas terminações, né? Radical, lembrando que é aquela parte fixa do verbo, e as terminações são as desinências. Então, eu trouxe para vocês uma tabela para que vocês possam visualizar essa irregularidade. O verbo é o verbo fazer. Então, vamos lá? Eu faço. Pretérito imperfeito, fazia. Pretérito perfeito, fiz. Então, perceberam já na primeira pessoa essa irregularidade, essa mudança. Ele vai mudando. Eu faço, fazia, fiz. Na segunda pessoa, tu fazes, tu fazias, tu fizeste. Ele ou ela faz, fazia, fez. Perceberam que vai ocorrendo uma alteração no radical e na terminação, nas terminações, nas desinências? Então, há uma mudança. E essa mudança, ela não é tão profunda quanto nos verbos que nós chamamos de anômalos. Percebam que ele consegue conservar o F e o A em algumas pessoas do verbo, até o Z ele consegue, algumas mudam um pouquinho em que ocorrem as irregularidades, tá bom? Então, turma, os verbos anômalos. O que ocorre com os verbos anômalos? Os verbos anômalos, eles vão apresentar uma alteração profunda, mais do que nos verbos irregulares. Por quê? Os verbos irregulares, eles só vão ter irregularidade somente em algumas pessoas do verbo. Os verbos anômalos não. Os verbos anômalos, eles vão ter essa irregularidade em todas as pessoas do verbo. O verbo ser,
que é o verbo que eu trouxe para vocês como exemplo, e conjugado em 3 tempos verbais, do modo indicativo, o presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, para que vocês consigam perceber essa anormalidade. Vamos lá. Eu sou, eu fui, eu era. Perceberam aí? São radicais distintos, né? Eu sou, eu fui, eu era. Tu és, tu foste, tu eras. Ele ou ela é, foi, era. Nós somos, fomos, éramos. Então, perceberam aí que há uma mudança total do que vai se distinguir muito do verbo do seu infinitivo, que é o verbo ser. Então, sou vai mudar. Até durante a conjugação, ele não vai manter esse modelo de conjugação como nós vimos que os verbos regulares possuem. Alguns gramáticos vão considerar não somente o verbo ser, como o verbo ir, como o verbo por e o verbo ter como verbos anômalos. Então, turma, eu espero que vocês tenham conseguido compreender sobre essa introdução, sobre essa classificação dos verbos. Por que eu estou dizendo que é introdução? Porque teremos mais aulas a respeito disso. Nós falaremos ainda sobre os verbos defectivos e os verbos abundantes. Só recapitulando um pouco do que foi visto nessa aula, nós vimos os verbos regulares, são aqueles verbos que vão seguir um paradigma, ou seja, um padrão. E como eu expliquei para vocês, eu trouxe para vocês aí o verbo amar e o verbo falar, mas não são só esses que são chamados de regulares, nós temos aí o verbo falar, o verbo dançar, o verbo cantar, o verbo estudar, todos como sendo verbos regulares. Eu só dei exemplos para vocês agora só de verbos da primeira conjugação, mas tem da segunda conjugação também, que é o verbo vender, o verbo perder, da terceira conjugação, o verbo partir, o verbo fugir. Existem outros verbos regulares. E os verbos irregulares são aqueles em que vai ter uma irregularidade em algumas pessoas do verbo, certo? Não vão ser em todos. É diferente dos verbos anômalos. Os verbos anômalos, sim, eles vão ter uma alteração profunda. Vai sofrer aí vários radicais diferentes. Então, o verbo, como eu trouxe para vocês o exemplo, o verbo ser. Percebam que ele no seu infinitivo, o verbo ser. E quando nós passamos a conjugá-lo, ele vai mudando totalmente, vai tendo outros radicais. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Qualquer coisa pode deixar nos comentários ou deixar sua pergunta registrada lá no fórum. Ou você pode anotar e deixar para perguntar durante as nossas lives. Até a próxima aula e se cuidem!